Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para falarmos sobre a história concisa da literatura brasileira de Alfredo Bozzi. Um livro elementar para quem quer compreender a nossa literatura, a literatura produzida no Brasil. E aqui ele vai contar desde o período inicial, no período colonial da história brasileira, até os períodos mais recentes da literatura, mostrando aí quem são os principais autores, as principais obras, as controvérsias, as críticas relacionadas a cada obra, né? O Alfredo Bozzi, ele foi um conhecido, um amigo do Otto Maria Carpo, e com isso há uma íntima relação dessa obra com a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Então, para você que não conhece, o Otto Maria Carpo, ele é um austríaco que veio residir no Brasil e publicou essa coleção aqui, grandiosa, né, que conta toda a história da literatura ocidental, desde os períodos mais remotos na Grécia Antiga até o período recente. E nessa coleção incrível ele apresenta aí muita informação histórica, né, sobre as principais obras. É uma obra realmente muito interessante, basilar para quem quer compreender a literatura. E o Otto Maria Carpo, ele fez todo esse trabalho de narrar essa história, mas ele não tratou da história da literatura brasileira, embora ele tenha publicado textos e até mesmo um livro com a bibliografia da literatura brasileira. Ele não escreveu a história da literatura brasileira. Isso foi necessário e coube ao brasileiro Alfredo Bozzi, que era então amigo do Otto Maria Carpo, que viveram na mesma época, inclusive, né, foram contemporâneos. O Otto Maria Carpo ele faleceu em 1978 e o Alfredo Bozzi, em 1970, publicou esse livro, História Concisa da Literatura Brasileira. O próprio Otto Maria Carpo chegou a ler essa obra e trouxe a sua recomendação, onde ele diz aqui, no próprio livro, né, o Otto Maria Carpo diz o seguinte: trata-se dessas obras poucas que a gente não coloca num estante qualquer, mas em cima da mesa de trabalho, para consulta permanente. Já tive a oportunidade de observar a amplitude de sua documentação básica e a segurança do julgamento. Então, o próprio Otto Maria Carpo recomendando a história concisa da literatura brasileira. E aqui você vai encontrar os principais autores da literatura brasileira, um pouco da crítica em torno deles, né, um pouco aí das ideias que estavam em cada período, né, que pode ser colocado dentro da literatura. E é um livro que eu acho muito interessante porque ele faz o complemento à história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Interessante também que a editora Cultrix, né, que publicou essa edição, ela fez no mesmo tamanho aqui da coleção do História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo, que demonstra aí uma espécie de complemento, um livro complementar a essa coleção, aí, tanto em tamanho quanto em conteúdo. O próprio Alfredo Bozzi, ele é um acadêmico, né, ainda está vivo. Ele nasceu em São Paulo, formou-se em letras neolatinas pela Universidade de São Paulo, estudou filosofia do Renascimento e estética na Universidade de Florença. Na década de 60 ele lecionou literatura italiana na USP, tendo defendido teses ainda inéditas sobre a narrativa de Pirandello e a poesia de Leopardi. A partir de 1970 ele vem se dedicando ao ensino e à pesquisa nas áreas da literatura e cultura brasileira. E ele escreveu vários livros aqui, né, sobre o pré-modernismo, o conto brasileiro, o Ser e o Tempo, Reflexões sobre a Arte, dentre outros, né. E esse livro aqui, ele foi publicado em 1970, como eu mencionei, e é uma edição totalmente revista e atualizada pelo autor, né, que é professor titular de literatura brasileira na Universidade de São Paulo. E aqui a editora Cultrix, ela volta a apresentar ao público universitário, especialmente, né, essa obra que ela é consagrada desde que veio a primeira publicação em 1970 e é considerada como a melhor do gênero para aqueles que querem conhecer a história da literatura, né? E aqui diz, né, dividida em 8 partes, respectivamente, dedicadas à condição colonial, ao barroco, à Arcádia e ilustração, ao romantismo, ao realismo, ao pré-modernismo e modernismo e às tendências contemporâneas, História Concisa da Literatura Brasileira dá, de cada um desses momentos, uma apreciação de suas tendências diferenciais, estudando a seguir os seus autores principais, acerca dos quais proporciona ao leitor dados de ordem bibliográfica, além de uma avaliação crítica. É obra que se recomenda, sobretudo, à atenção de professores e estudantes de literatura brasileira.
quer em nível de graduação, quer de pós-graduação. Então, uma obra aqui recomendada pelo próprio Otto Maria Carpo, do Alfredo Bozzi, que chegou a conhecê-lo. Além disso, ela tem o mesmo tamanho, que é interessante para formar a coleção aí, de História da Literatura Ocidental, e aqui junto com a História da Literatura Brasileira. O Otto Maria Carpo também escreveu História da Literatura Alemã, então isso acaba fechando uma espécie de coleção, né? História da literatura alemã, História da literatura brasileira e aqui os 4 volumes da História da literatura ocidental, né? Então tudo do mesmo tamanho e trazendo um conteúdo muito interessante. Essa edição da História Concisa da Literatura, ela trata aqui de vários autores, como eu posso verificar, a condição colonial, né? Trazendo aqui desde a Carta de Caminha, aqui os tratados de Gabriel Soares, há informações sobre os jesuítas, né, os diálogos das grandezas do Brasil, as crônicas, né, da história de Frei Gilson, Antonil. Depois tem a parte do período que trata dos ecos do barroco, né, o barroco no Brasil, esse estilo próprio de se escrever aqui de Bento Teixeira, Gregório de Matos, Botelho de Oliveira, dentre outros, né, o Padre Antônio Vieira, a prosa alegórica, dentre outros. Além disso, trata sobre a Arcádia e ilustrações. Aqui, autores como Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Santa Rita Durão, né, Gonzaga, Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto, dentre outros. Temos aqui também o romantismo, né, que são trazidos aqui características gerais, né, do romantismo, e trata de vários autores brasileiros, Gonçalves de Magalhães, Porto Alegre também, aqui a historiografia, né, Teixeira e Souza, Gonçalves Dias, Álvaro de Azevedo, Junqueira Freire, Laurindo Rabelo, Casimiro de Abreu, dentre outros que são aqui interessantes, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar também, os sertanistas Bernardo Guimarães, Taunaí, Távora, que mais? Gonçalves Dias, de novo aqui, o tradicionalismo, o radicalismo. Depois trata sobre o realismo, né? Aqui Machado de Assis, Raul Pompeia, Aloysio Azevedo, dentre outros aqui Manuel de Oliveira Paiva, Afrânio Peixoto, Coelho Neto, Xavier Marques, Afonso Arinos, Valdomiro Silveira, Simões Lopes Neto, Hugo de Carvalho Ramos, Alcides Maia, Monteiro Lobato e Alberto de Oliveira, dentre outros. Temos aqui também falando sobre o simbolismo, né, o simbolismo no Brasil, como que se aplicou essa corrente literária aqui com vários autores como Cruz e Souza, Afonso de Guimarães, né, dentre outros aqui, que traz sobre o simbolismo. Temos ainda o pré-modernismo e modernismo, com vários autores aqui, desde Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo, Menotti del Picchai, Raul Bolbi, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida, dentre outros, Alcântara Machado também. E as tendências contemporâneas, né, explorando aqui os autores mais recentes, né, Jorge Amado, Érico Veríssimo, José Geraldo Vieira, Lúcio Cardoso, dentre vários outros aqui, casos da modernidade que eu já mencionei aqui também, né, Murilo Mendes, Jorge Lima, Augusto Frederico Schmidt, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles, dentre outros. Então é uma obra que vai esboçar de forma completa e de uma forma geral a literatura brasileira em seus vários aspectos, com vários autores. É interessante também que o livro ele é dedicado, né, tem uma dedicatória aqui para Otto Maria Carpo, mestre de cultura e de vida, e para Eclea, Diminium Animae Mea. Então, para Otto Maria Carpo e para Eclea, que é provavelmente uma parente, né, uma familiar, na verdade, do autor Alfredo Bozzi. Então, Otto Maria Carpo ele foi homenageado nessa obra, né, nesse sentido de que é uma obra que tenta, de certa forma, complementar a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo, e o próprio Otto Maria Carpo também deu aí a sua autorização no sentido de complementar, de dizer que essa obra ela é interessante e serve como referência. Então, é uma obra sintética mesmo, por isso o nome História Concisa, mas que eu diria que é basilar para você que quer compreender a história da literatura brasileira, né? Temos aqui uma obra que reúne os principais conceitos, os principais nomes da literatura brasileira, que você vai ter aí uma linguagem acessível, né? O autor ele não utiliza uma linguagem que é incompreensível, muito técnica, mas ele utiliza uma linguagem que é
moderada que é possível de você entender lendo e analisando e especialmente verificando os principais autores que tratam aí da literatura brasileira. Então é um ótimo livro, serve aí para iniciar os estudos da história da literatura brasileira. E, evidentemente que você depois pode procurar outros livros que vão trazer algo mais aprofundado sobre a história da literatura brasileira. Mas no momento essa é uma obra altamente recomendada, serve aí como complemento da história da literatura ocidental de Otto Maria Carpo, por essas próprias relações dos autores, do Alfredo Bozzi e do próprio Carpo. Então fica a dica aí, Alfredo Bozzi, A História Concisa da Literatura Brasileira, publicado pela editora Cultrix. É isso, muito obrigado pela atenção. Deixe nos comentários o que você está achando aqui desse vídeo. Se você tem outra recomendação de livros sobre a história da literatura brasileira. E é isso, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.